Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com o Léo. É Espinola que fala seu sobrenome? Obrigado por perguntar. Todo mundo se atrapalha, é Espínola. A tônica é no Pi, então. Isso. Então, vou bater um papo aqui com o Léo Espínola, indicação aqui da Ana, então já tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Então, Léo, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. Eu que agradeço o convite, inclusive beijo, Ana. Isso aí, quero ver a Ana aqui de novo, ela falar das loucuras dela. No dia que juntar nós dois, então, meu amigo, aí acabou o programa. Eu que me vire pra editar, né? Exato. Cara, a pergunta que eu sempre faço aqui para abrir, né, o bate-papo é a respeito da origem da deficiência. Você é cego total, só das 6 às 2, é de nascença ou decidiu ser depois? Como é a sua história? Então, a minha história é muito legal. Eu sou uma pessoa que eu sou pouco ansioso, aí eu resolvi sair do forno com 5 meses e meio. Então, eu nasci dando um ataque cardíaco coletivo da minha família inteira. Era para eu sair em março, eu resolvi sair em novembro. E o que aconteceu foi que durante essa saída no hospital, tinha que fazer um exame, sei lá quantas semanas, e tinham 2 escolas, não me pergunte qual é qual, eu sempre me atrapalho, mas tinha a escola europeia e a norte-americana, e uma delas era um pouco depois da outra, e fizeram a de depois e pegaram uma mistura de retinopatia da prematuridade, olha que nome bonito, com catarata, com não sei mais o quê. E aí o que acontece o olho esquerdo não desenvolveu, porque quando pegaram já estava tarde, o olho direito deu para dar uma tratada, só que ele ficou prejudicado. Eu tenho baixa visão, 20/200, se você tem aqui chato, né? No olho direito e nada de visão no olho esquerdo. E aí é mais ou menos isso. Eu tô nessa. Eu decidi ser, só que logo no começo. E baixa visão em terra de cego é rei? Rapaz, tem uma galera que fala, mas você enxerga, mas você não pode falar que você tem deficiência visual. Mas você fala, mas eu tenho. Porque o que acontece? Quando eu não tô com saco para explicar, em grupo de WhatsApp, em Discord, trocar ideia com pessoas. Gente, eu não enxergo, eu sou cego. Coisa assim. Eu falo porque é mais fácil. Porque você fala, eu não enxergo do olho esquerdo. E eu sou. Não, eu falo, gente, eu ajudo o amiguinho cego, descreve imagem para mim. É muito mais fácil. Né? Então, só que aí no caso, tem. Mas você. Para de falar isso. Você enxerga. Não, né? Mas bem mal ou menos. Eu ainda tenho que usar um monitor gigante com uma lupa e um leitor de tela para existir. E no seu caso, você apanha dos 2 lados? Tipo, os cegos não te consideram cegos e os videntes não te consideram vidente? Rapaz, eu nunca tive problema com a galera cega. Eu não vou fazer a piada do tenho amigos que são. Eu nunca tive problema desse lado. O pessoal dos videntes, eu brinco que quando eu saio de bengala na rua, seja com amigos, com minha irmã, minha mãe, minha esposa, o que quer que seja, eu não existo, né? Falam de mim para quem quer que seja. Incluindo a senhorinha no aeroporto, que basicamente cruzou o terminal inteiro para falar que o sobrinho dela também tinha essas coisas aí, né? Perguntar para minha esposa como é que eu fazia, tadinho. Né? Esse faltou nas aulas de biologia da escola, não sabe como faz. Nossa, meu. E quando sabem que eu sou casado, então, meu Deus, é um negócio de doido. Aí te perguntam, ela é normal? Pois é. É um negócio muito louco essa vida, mas faz parte. E
Você falando aí, né, que sempre perguntam pros outros, nunca pra você. Eu nunca vou entender porque que as pessoas não se referem diretamente a nós, né? Tem que É porque perguntar a pra quem gente tá do não é a lado. pessoa. A gente não é a pessoa, a gente não existe. A gente é tipo, sei lá, esse microfone que tá aqui do meu lado, o meu Uhum. teclado, é só um troço aí. Sim. E, sei lá. Então, se o cego tiver com cão guia, tá mais fácil perguntarem pro cachorro do que pro próprio cego. É mais fácil perguntar pro cachorro do que pro próprio cérebro. Tem uma história muito legal que eu vou deixar mais uma indicação, um colega meu, Juliano Lopes, não sei se você, Sim, tá, se ele tá você na já minha lista viu. pra eu trazer também. Ele, Eu ele faz parte do mesmo grupo que eu lá de pessoas cegas no WhatsApp, de do Cegos programadores. Programadores. Uhum. Beijo pro pessoal do Cegos Programadores, adoro todo mundo lá. O Juliano é um fofo. Sim. Aí eu vou recomendar você trazer, mas não traz o Juliano, não traz a Greta, que é a cão guia dele. A Ah, Greta. tá. Mas Sim, é, então, ele é um cara de gente boa. O canal dele também já peguei muitas dicas lá. Continue desenvolvendo. sim, mentira. Mas E é aí, isso. como é que foi então sua infância? Você já desde cedo conseguiu se adaptar bem a essa situação? Foi tranquilo pra você? Ou você teve aquelas fases de rebeldia? Porque sou assim? Não quero usar essa bengala? Então, aí que tá. Muito legal você ter dito isso, porque recentemente, só, coisa de uma semana atrás, só por umas coisas só, né, rapaz? Mamãe, beijo, mamãe, me desenterrou um diário que ela escreveu de quando eu comecei a questionar que meu olho era menor que o outro. Uhum. E as pessoas reparavam. E como assim? A gente via, foi em 2002. Ela grávida da minha irmã, o Brasil ainda não era pentacampeão. Eu, com 4 para 5 anos de idade, eu já tinha falado com minha madrasta, já tinha falado com meu pai, já tinha comentado mais ou menos ali, comentei com ela também. E ela escreveu de chorar, eu adoro. O pessoal da minha família merece uma medalha. Eu e ela fez questão de gravar, obviamente, o que pra mim, depois, porque, nossa. Aí detalha todo o processo de como foi levar no lugar que faz a prótese, para colocar, e como ela teve toda a abordagem lúdica para me fazer usar a prótese, tirar, botar, adaptação, toda essa questão de como, enfim, a vida deu uma mudada com relação a isso depois que eu comecei a usar a prótese. Mas, aí vem o pulo do gato. Eu não fazia ideia que eu tinha baixa visão até a faculdade. Por Olha. quê? Por que isso? Porque sempre foi miopia. Eu Uhum. sempre fui tratando como miopia. Eu sempre fui lá, sempre fui na médica. E foi miopia, 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 para cima para baixo. Todo, de 6 em 6 meses, mais ou menos, aumentava 1 grau. Né? Aí, às vezes, ficou de 1 ano em ano. E aí eu tava, tipo, olhar a lousa, por que eu vou olhar a lousa? Não tem nada escrito na lousa? É normal não ter nada escrito na lousa. O professor vai falar, eu vou ouvir a matéria, e é aqui que eu abro um micro parêntese para falar também que a minha memória é sempre muito boa, minha memória auditiva é um negócio bizarro, e eu sou autista, que eu também fui descobrir só agora, recentemente, mas junto esses fatores eu nunca precisei, tipo, eu nunca enxerguei a lousa, porque a lousa estava lá para decorar. Para que eu vou ler a lousa se não tem nada na lousa? É normal eu fazer a prova com a cara enfiada no papel. Uhum. Porque todo mundo faz assim, obviamente. Eu estou com a cara enfiada no papel, eu tenho certeza que todo mundo também. Uhum. Não vou ver aqui as pessoas do meu lado. Por que eu não sou bom jogando bola? Porque eu gosto de ler livro e jogar videogame. Quem lê livro e joga videogame não é bom de bola. Sim. Então é óbvio que eu não vou conseguir, que eu vou furar jogando futebol, que eu não vou ver a bola vindo, que a bola vai bater na minha cara, que eu sou meio desengonçado. É óbvio, isso não é uma questão de deficiência, é uma questão de eu gosto de videogame. Sim. Então eu não gosto de bola. É padrão, né? Cultural, faz parte. Sim. Aí eu fui indo. Aí eu não pedi, eu fui pedir prova ampliada pela primeira vez na minha vida e um ledor quando eu fui fazer o Enem. Porque a minha médica falou, você sabe que você pode pedir um ledor, né? Eu falei, não, pode, eu vou escrever aqui um laudinho pra você, você vai lá e você pede esse trem. Fui pedir, legal, beleza. Passei na faculdade, entrei na faculdade, primeiro semestre. Prova pequena, não enxergando direito, tal, beleza. Ok, normal.
Segundo semestre, mesma coisa. Terceiro semestre, uma professora me pegou pelo pulso, falou, vem cá, me levou na secretaria da faculdade e falou, você vai falar com essa moça, você vai pedir a prova ampliada. Eu falei, tá. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu perdi 4 cartões do SP Trans, do metrô, porque eu enfiei no buraco errado, porque eu não sabia enxergar a máquina direito. Uhum. Eu tive alguns ataques de ansiedade, porque, sei lá, minha madrasta um dia virou pra mim e falou, Léo, aproveita que você tá na rua, acabou o pão e o leite. Traz pão e leite, tem qualquer mercadinho de esquina aí, traz pão e leite. E eu entrei num mercado que não era o que eu estava acostumado aí, que não era o perto de casa, e eu não achei o pão e o leite. Aí eu fiquei dizendo, oh meu Deus, como é que eu não consigo achar o pão e o leite? E não sei o que e tal. E aí teve o dia que eu quase morri. Ó, que legal. Eu tava de noite, saí com um amigo meu, a gente tava andando pra chegar num barzinho que a gente ia, tal, se encontrando na estação, e aí passou um ônibus que se eu tivesse passado meio centímetro pro lado, eu não estaria aqui. Ele passou tirando um fio da minha cara, e eu falei, tá. Aí eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu falei, se eu soltar a mão dele, eu acho que eu morro porque eu não sei onde eu tô. Eu acho que eu preciso de uma bengala. Porque, na minha cabeça, se eu precisasse de uma bengala, eu seria o anormal, eu seria o estranho, eu seria a pessoa que ia precisar de ajuda e eu não preciso de ajuda. Porque como assim precisar de ajuda? Eu ia chamar atenção, e não pode chamar atenção, porque tem que chamar atenção não normal. E todos os preconceitos de capacitismo internalizados a vida inteira iam surgir na minha cabeça no instante que eu pegasse a bengala. Esse corrimento da deficiência, né? Você pega a bengala, pelos poderes da cegueira, eu, sei lá, enfim, não pensei na piadinha, mas sei. Eu não tenho força. Pelos poderes da cegueira, eu não tenho força, eu não consigo fazer mais nada, e acabou tudo. Obrigado. Essa é ótima. E é isso, eu achei que isso fosse acontecer até o dia que eu comprei minha primeira bengala e eu andei na rua e as pessoas saíram da minha frente, eu parei de me esbarrar. Sim, como diz o Uzi, você se sentiu Moisés, né? O mar foi se abrindo. O mar se abriu, eu me senti Moisés. Eu não bati num poste que estava na minha frente e caí no meio da rua, que não trouxa, porque a bengala bateu primeiro. E aí, obviamente, teve o contratempo, que eu tava parado na esquina, alguém agarrou na minha mão e queria me fazer atravessar. E eu falei, não, gente, eu vou para outro lado, eu não quero atravessar. Clássico, cego não pode ficar parado na ponta da calçada, porque vão querer atravessar. Teve uma vez que eu combinei com um amigo meu de eu encontrar ele numa esquina, e ele atrasou, porque beijo Thales, inclusive, tá morando em Portugal agora, é Deb também. Mas ele pegava muito CPTM para dar rolê com nós, e a CPTM linda, maravilhosa, sempre quebrava, tava ruim, e aí ele atrasava, e eu ficava parado na esquina. Eu fiquei parado na esquina para tentar achar ele. Todas as pessoas que passavam viravam e falavam, você quer atravessar? Eu falei, não, obrigado, tô esperando, eu vou ter que pegar uma plaquinha e botar no meu pescoço. Sim. Aí é isso, aí eu tive a fase de eu não quero usar bengala, mas foi bem depois. Sim. Eu sempre conto isso aqui no podcast, né? Que assim como a Ana, eu tenho retinose pigmentar, né? Então agora a gente é amigo de retinose. E então é uma doença degenerativa, né? Então vai perdendo a visão aos poucos. Então eu vim perder minha visão em 2018, né? Que aí no laudo eu já posso ser considerado cego. Mas só vim tomar vergonha na cara e ir atrás da bengala agora. Já tô na fila esperando ser chamado lá na Fundação da Urina. Hoje eu já tô resolvido psicologicamente e não vejo a hora de sair batendo bengala por aí, né? Ganhar minha independência. Mas antes a gente vai criando essas coisas na nossa cabeça mesmo. Vergonha de bengala, o que as pessoas vão me ver, vão pensar quando me ver segurando isso aqui, vou assinar o atestado de inútil quando eu começar a usar a bengala, e hoje a gente vê que não tem problema nenhum. Pois é, agora eu vou te dizer um negócio muito legal que tá fazendo, que vai te animar. Um amigo que disse, o meu Martim, beijo Martim, ele, um dia no aniversário dele, ele parou e me perguntou, Léo, mas como é que você vai desviar das pessoas na rua que param, que não dão licença, que, sei lá, que param no meio do piso tátil, que ficam olhando e panguando e tal. A minha resposta foi muito simples. Quem disse que eu desvio? Sim. Eu saio dando bengalada na canela à torta direito mesmo. Sim. Se a pessoa tá vendo você batendo a bengala e não desvia, ela é que tá errada, ué. Exato.
É maravilhoso isso. Teve um dia que o Mar Vermelho se abriu no show do Iron Maiden, rapaz. Juntou o trenzinho da galera, a gente estava em 12 pessoas no show, levamos geral para ir pra esse rolê. Aí eu puxei a bengala, comecei a passar para sair do show, aí começou a juntar um monte de gente aleatória que não era do nosso grupo, colar atrás de mim para poder sair. Você foi liderando o povo. Eu fui liderando o povo, rapaz. Foi maravilhoso. E você falar que, como disse a Ana também, né, a bengala acaba sendo um ótimo instrumento de vingança, né? Ops, foi sem querer, não queria bater. Pô. A minha bengala é toda torta porque eu sou desajeitado, confia. Sim. E você usa a bengala verde ou você, igual a Ana... Eu uso a verde porque era a mais barata que tinha no dia que eu comprei. E porque eu comecei nesse rolê de tem que usar a bengala verde certinha, porque verde é baixa visão, e não sei o que, não sei o que lá. Porque ao contrário de você que está na fila bonitinha de Dorina, eu falei, pô, eu preciso de uma bengala. Mercado Livre... bengala verde e tal. Então, que a primeira que eu comprei era uma bengala telescópica para uso interno. Aí eu fui tentar usar no pátio do prédio de um amigo meu para ir jogar RPG, e a bengala quebrou. Aí eu liguei no suporte, no número que tinha lá, e eles falaram, não é para usar fora. Eu falei, legal. Aí depois me botaram em contato com o pessoal do Bengala Verde, veio o Sony, inclusive, um pouco. Só até mandar um zap para ele para ver como eles estão. E aí eu me orientei e tal, mas primeira oportunidade que tiver dinheirinho que sobrar, eu quero uma bengala rosa da Ambutex, porque eu amo rosa com preto, é uma das minhas combinações de cores favoritas, e eu quero uma bengala rosa da Ambutec, daquelas que me permitam, sei lá, que eu quebre o poste, mas não quebre a bengala. Sim. A Ana, ela tem um passo delicadinho e ela consegue andar com a bengala só fazendo tec. Eu não, eu saio parecendo que eu tô capinando mato. Procurando metal. Rapaz, pá, é maravilhoso. E esse negócio de cor, que foi entre nós, se alguém vê uma pessoa com a bengala na rua, ela lá, é verde, ele não é cego, é só baixa visão. Não, tá com bengala é cego. Quem não entende o que significa as cores, não faz diferença nenhuma. Exato. Já perguntaram se eu era palmeirense? Falei, não, inclusive eu torço pro Bahia. É igual aqueles cordõezinhos também para identificar alguma deficiência oculta ou algo assim. Se a pessoa não sabe o que significa aquilo, tipo, quem não sabe que o girassol é o autismo, é só um enfeite aquilo ali, vai identificar o quê? Exato. Inclusive eu preciso achar o meu do girassol. Inclusive, beijo Sara do Stardust Zone. Pra tomar cerveja. Enfim, prossiga. E você, falando, né, a respeito da faculdade, você se formou em quê? Então, aí é uma história legal. Me formei em Direito. Por quê? Porque ou era Direito, ou era Medicina, ou era Engenharia na minha cabeça. O resto não existe. E aí, como eu não gostava de matemática, engenharia não, e como eu não gostava de biológicas, medicina não, então sobrou o direito. E aí eu botei na minha cabeça que fazer direito é igual a usar terno, que eu sou daquelas pessoas que gostam de usar terno. Então, vai direito mesmo. Aí os primeiros 2 semestres que não tem direito na grade, eu amei. É filosofia, é sociologia, é antropologia, é não sei o quê, é um pouquinho ali de direito civil, é um pouquinho ali de direito penal, bem o básico, bem o teórico, bem o princípio da coisa, de onde tiraram, e de que não sei o quê, e tal. Aí começou a entrar processo, meu amigo. Eu comecei a pegar dependência, eu comecei a não gostar, eu queria trocar de curso, não sei o quê, aí já estava na metade, já estou aqui, depois de longas sessões de terapia, longas conversas com meus pais, na época namorada, hoje em dia esposa, eu falei, já estou aqui, vou terminar mesmo, e aí deu pandemia, e aí eu consegui conciliar a faculdade com estudar outras coisas, que era pandemia, e eu não podia sair de casa, e aí eu acabei fazendo o meu TCC sobre justamente por que na LBI
existe o artigo 63, que garante acessibilidade nos sites, e na realidade os sites não são acessíveis. E que outros tipos de leis tem fora do Brasil, e a gente compara e não sei o quê, foi todo um rolê. E aí eu acabei pegando essa ideia do TCC, mandando um monte de e-mail para a galera, porque eu joguei no Google consultoria de acessibilidade, e eu acabei mandando um monte de e-mail falando: oi gente, tudo bem? Eu sou o Léo, eu tenho baixa visão, eu não tenho nenhuma experiência nessa área, mas eu estou fazendo um TCC a respeito, e eu estou pesquisando, eu queria saber mais, eu queria conversar tal. E acabou que o pessoal a Ana Clara da Sondering me respondeu. Beijo, Ana, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, a Sandy, a Lu, a Thalita. Eu aprendi muito sobre e entrei de cabeça nessa área. Liguei para minha chefe no estágio de direito que eu fazia e falei: oi, chefe, então eu estou fazendo esse TCC de acessibilidade e eu quero me dedicar mais a essa área e não sei o quê. Aí eu meio que larguei o direito de vez no meio da pandemia. Nem o AB eu tenho, mas eu tenho diploma. Legal. É um bacharel. Exato. Interessante. Eu também gostaria de saber por que tem sites que a gente acessa e tudo que o leitor de tela fala é em branco, em branco, em branco, mas me falam que tem conteúdo lá. Dizem que tem, eu nunca vi. Dizem que tem. Tem um site que é tipo... Nossa, tem site que... Eu não vou falar, que se eu começar a falar disso, sim, a gente vai ter que cortar um monte de parte aí do podcast e não vou querer te dar trabalho. Então é melhor quieto. Então, hoje você trabalha com acessibilidade? Isso. Por algum motivo, que eu não sei até hoje, eu estou esperando chegar um e-mail na minha caixa de entrada dizendo: pô, a gente errou. Eu consegui trabalhar no Google. Como? Não sei. Eu mandaram esse link num grupo, eu apertei o link, eu falei: eu não vou tentar porque eu não vou passar. Aí eu vi que a vaga era só em inglês. Precisava mandar o currículo em inglês, que exigia inglês fluente, que não sei o quê, e que teria esse componente bilíngue da vaga. E eu tive, graças às boas fortunas da vida, eu tive a oportunidade de estudar inglês muito cedo. Primeiro, por conta de... Eu sempre gostei de ver filme e jogar joguinho, e na época não tinha essas vantagens que tem hoje em dia, que vem joguinho dublado. E o filme que tinha, a gente tinha uma quantidade gigante na casa da minha mãe, por conta do pai da minha mãe, a gente tinha uma quantidade gigante de filmes pseudo-copiados de um VHS do 007. Então não tinha escolher idioma, não tinha um filme com a legenda em português. Só que olha só, rapaz, eu não enxergava a legenda. Então o que é que eu fazia? Eu ouvia o filme. Sim. Eu ouvia o joguinho, e eu li o joguinho, e a escola que eu estudava tinha um programa de tempo integral bilíngue. Então eu calhei de ganhar uma bolsa para esse programa, entrei, e eu estudei inglês basicamente a minha vida inteira. Então, se uma coisa que eu me garanto é falar inglês. Aí eu pensei: rapaz, eu vou tentar, porque é óbvio que vão dizer não, mas eu vou tentar. Eu mandei meu currículo, mandei meu laudo, mandei esperei. Oi, Léo, aqui é da Google, a gente gostaria de marcar uma entrevista. Eu falei: não, é golpe. Não. É golpe isso aí, né? Eles estavam tentando ligar pro Lucas Radaeli. Inclusive, beijo, Radaeli. Fofo. É golpe, não é comigo não. Eu falei: oi, claro, quando? Eu aceito, óbvio, aceito, beleza. Aí, inclusive, beijo, Camila Mélio, linda, maravilhosa, minha mãe do Google, minha recrutadora, fofíssima, me deu todo o suporte possível, e a gente já teve a oportunidade de se ver e almoçar junto algumas vezes. É uma querida. Ela me ligou um número de Minas Gerais, e eu, por natureza, eu não atendo telefone. Quando eu não conheço o número, eu atendo menos ainda. E quando é um número de Minas Gerais, eu pensei: é alguém da prisão me ligando. Alguém na época tava tendo aquela coisa de ligar de cadeia. Com certeza alguém sequestrou minha filha. Eu falei: cadeia eu não vou ligar, eu não vou atender pros caras da cadeia, de boa.
Desliguei. Só que eu tinha visto de relance os últimos 4 números do telefone. Né? Eu passei o leitor, leu lá, tal. Aí ligaram 2 segundos depois, o mesmo número. Eu falei, não deve ser a cadeia, porque os caras não vão ficar insistindo tanto assim, né? Atendi. Oi, Léo, aqui é a Camila, sua recrutadora da Google. Eu falei, não é não. Não deve ser não. Tá? Porque a gente quer marcar entrevista para a semana que vem, pro dia tal, segunda-feira. Ok. Sentei na segunda-feira, fiz 2 entrevistas, foi difícil, enfim, 2 entrevistas seguidas, tal, não sei o quê. Terça-feira, nada. Quarta-feira, oi, Léo, a gente gostou de você, a gente quer te chamar para a segunda rodada de entrevista. Você pode amanhã, quinta? Eu, posso, claro, tô fazendo nada. Beleza. Chego na entrevista quinta, aí começa a ligar no fixo da casa do meu pai para tentar vender caixão. Eu precisei arrancar a pilha do fixo, porque eu estava no escritório, tinha um telefone do lado de onde eu estava fazendo a entrevista, eu precisei arrancar a pilha do negócio e jogar para o lado, falando, não, desculpa, perdão, isso só telemarketing, não vai acontecer. Eu achei que tinham me tirado a entrevista, mas graças a Deus o Google avalia de uma forma sensata os candidatos, né? Aí deu mais ou menos ali uma semana, eu estava na casa da minha esposa, eu recebo um e-mail, oi, Léo, o negócio da faculdade que você mandou, das suas notas, seu nome aqui agora, o histórico da faculdade que você mandou, ele... Você pode mandar de novo, por favor? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, liguei para minha madrasta, falei, oi, vai no meu quarto, tem uma pasta, não sei o que, aonde, tal, tira umas fotos para mim do meu histórico, me manda, por favor, tipo, agora, que o Google precisa, porque eu não estou em casa e eu preciso desse negócio, beijo, obrigado. Pegou, me mandou, tal, mandei pro pessoal, silêncio total. Silêncio total, e aí deu, não sei, eu não vou lembrar quanto tempo agora, mas eu lembro que na quarta-feira eu estava no shopping com a minha mãe, eu falei, rapaz, eu quero um Subway. Peguei um Subway, estava comendo, eu estava na metade da mordida do sanduíche, eu recebo um e-mail. Oi, Léo, eu queria conversar com você, você pode em 15 minutos? Eu comecei a hiperventilar, eu joguei o sanduíche para baixo, mamãe pegou, embrulhou o sanduíche, falou, não, calma, a gente tá 5 minutos de casa, vem, me levou pro carro, a gente foi pra casa, eu fiquei andando de um lado pro outro, no meio da casa, deu horário, aí eu passei no Google e eu estou trabalhando numa equipe belíssima, como diz a Ana, do time de acessibilidade do Brasil, 100% composto por pessoas com deficiência, todo mundo trabalha bem junto, todo mundo se ajuda, a gente faz um monte de projeto legal, um monte de coisa legal, e eu tô me dedicando a isso, e tá sendo maravilhoso, e eu brinco que é o melhor trabalho do mundo, porque eu sou pago para reclamar. Eu sou pago para apontar erro, para apontar bug, para fazer análise de coisa, eu trabalho com um monte de coisa muito legal, a gente faz um monte de engajamento também com o pessoal. Final do ano passado a gente estava o Google teve um stand na Reatec, aí foi uma galera dar suporte para o stand, foram dias incríveis de evento, a gente ajudou um monte de gente, explicou um monte de coisa de várias tecnologias do Google, foi bem legal, consegui ver um monte de gente e enfim, tem várias coisas que eu não teria feito se não fosse essa oportunidade. Ah, que legal. E eu também estou fazendo um estágio agora na área de testes de acessibilidade e eu tenho esse mesmo pensamento que o seu. Quando me perguntam se eu estou gostando, eu falo, lógico, estão me pagando para apontar os erros dos outros, eu sempre fiz isso de graça. Exatamente. É maravilhoso. Eu sempre fui bom em perceber quando os outros estão errados. Pois é. E para entrar no Google, você não teve que fazer o teste de jogar quadribol, não? Rapaz, não, mas eu quero muito ver se eu acho o time de futebol se um dia eu for pro escritório da Califórnia para tentar, porque parece legal. Mas não teria que fazer esse teste, não. Inclusive, eu perguntei sobre esse filme, do filme lá dos estagiários, eu perguntei. Sim. E divide opiniões, rapaz. É um assunto sério. Tem gente que detesta, tem gente que adora, tem gente que não que acha nada a ver. Tem gente que fala, não, é isso mesmo. Se você vier aqui, eu te mostro onde fizeram aquela parte.
Rapaz. Então divide opiniões, é polêmico, é um assunto polêmico esse filme. Sim. E você também falando aí da forma, né? Como você estudou inglês. Vou tentar fazer isso com Naruto. Será que, como eu não consigo ler a legenda, será que eu consigo aprender o japonês escutando o Naruto? Rapaz, o pouquíssimo, quase nada de japonês que eu sei foi com isso, foi com anime. Uhum, Hoje em dia eu não vejo mais anime legendado por motivos óbvios, né? uhum, Mas na época que minha visão ainda era marromenes, eu gostava muito de ver anime. Eu acabei vendo a parte de Naruto. Na verdade, eu comecei vendo dublado passando na Cartoon, né? uhum. Então, dublagem linda, maravilhosa. Sim, grande urso da Bezerra. Mas, grande Úrsula, beijo, Úrsula, não conheço, queria muito conhecer. Mas eu gosto muito, e aí eu vou puxar sardinha para minha esposa. Beijo, amor, beijo, Marina, linda, maravilhosa. Que é, dentre outras coisas, eu brinco com a com o canivete suíço, e uma das coisas que ela faz é ela é formada em letras e ela ela preza muito pela parte de imersão para aprender. Uhum. Então, é isso, tenta aí, meu filho. Bota em japonês e boa sorte. Sim, Você sim. tem que parte de Naruto, inclusive? Eu, eu só assisti aquelas versões dubladas mesmo que passava no SBT, né? Assisti. Ah, Aí depois eu queria assistir o Shippuden, né? Pra ver a continuação, mas só tinha legendado e eu não conseguia ouvir. Agora tá dublado, mas ainda não tirei um tempo pra assistir, não. tem na Netflix. Uhum, Inclusive, adicionaram mais episódios recentemente. sim. Bem, bem bom. Só o final não existe, tá? Só que digo isso. O É, último arco é um delírio coletivo. sim. Boruto também não existe, né? Boruto eu nunca vi, não posso comentar. Tem muita gente que fala muito bem, eu nunca assisti. Uhum. Mas preciso melhorar meu inglês também, né? Até brinquei no episódio com a Ana que meu inglês é de NVDA. E Uhum. você é a prova aí que saber inglês abre muitas portas, né? É uma Saber coisa que inglês vai abre ajudar muito porta. na vida. A quantidade de gente que eu vi falando, essa vaga é legal, mas eu não falo inglês, não sei o que, mas o inglês prejudica, mas não sei o que, ajuda muito falar idiomas. Eu gosto muito, eu tive a sorte de morar no Chile também, então eu pseudo falo chileno, porque eu não uso tem uns 10 anos, mas ainda dá para desenrolar. Só que aí você me pergunta, como é que eu aprendi espanhol? Eu não sei te responder. Eu assisti X-Men Evolution na TV Uhum. e eu falei com pessoas na vida. E foi tipo isso. E aí chegou um dia que eu comecei a falar espanhol e entender o que Sim. aconteceu. Tipo, é o Chicó, não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim, exatamente. Grande Chicó. O, o Alexandre Magu, né, lá o admin do Uhum. Pessoas Cegas Programadoras, ele até falou que Adoro. Beijo, Magu, inclusive. tinha que trazer ele aqui de novo. Cara, muito gente fina. Muito. Ele falou, né, que sempre quando perguntam pra ele assim, né, qual linguagem aprender, né? A pessoa tá perguntando a respeito da linguagem de programação, mas ele já responde, inglês. Se você aprender Sim. inglês, você O aprende resto qualquer vem. coisa depois. Exato. O resto vem. Que- Especialmente nessa área, a quantidade de coisa que tem em documentação em sim. inglês, que a documentação no Brasil está na versão 2.4 e a do inglês está na versão 14, Uhum. e não sei o que, Sim. enfim, e quantidade de acesso a comunidades e coisas e conteúdos e vídeos e etc. E a existência que você consegue tendo uma segunda língua é um negócio de doido. Eu queria Sim. muito que, citando a maravilhosa Fernanda Torres, se você passa da barreira de 1 centímetro, que é a legenda, você tem acesso a um mundo novo, Uhum. né? E ela estava falando, obviamente, para as pessoas assistirem os nossos filmes aqui, a nossa coisa tão vasta e maravilhosa, e eu faço questão de disseminar isso o máximo possível, né? Mas o inverso também se aplica, né? A gente precisa estar em contato com o resto das galera, até para poder falar, não, isso aqui não presta, isso aqui é chato. Por que é chato? Porque eu fui lá, eu vi e eu achei que é chato. Uhum. É isso. Sim. Aí,
Eu até tinha um inglês bem básico, né? Que eu aprendi com Friends e The Big Bang Theory. Mas aí depois o NVDA me viciou muito na pronúncia. Rapaz, tem que. E aí Você é do time vendeu 2 pra comprar o iPhone? Não, eu não tenho. Como diz a Ana, ainda não sou um burguês safado, não, então ainda não tenho iPhone. Você ainda não está no burguês safado? Eu vou te recomendar um aplicativo depois, que ele lê. Tem vários, né? Mas tem um que eu uso, que ele lê e-book com a voz decente. Né? Aí é só botar livro em inglês e ficar ouvindo. Ele te ajuda bastante. É bem simples de usar, não tem nenhuma firula de interface. Legal. E você consegue navegar facinho e dar o play no. E por falar nisso, você usa o Google Talkback ou você não é obrigado por contrato? Então, rapaz, se eu te disser que eu comprei um Pixel por livre e espontânea vontade, eles não estão me patrocinando, eu tenho um Pixel. Mas se quiser, eu não recuso. Não recuso, inclusive tenho o telefone corporativo também, né? Mas o meu telefone pessoal é um Google Pixel. Eu sempre usei Android desde o Nexus, aquela minha Nexus. O Nexus 5 foi o melhor telefone que eu tive, que durou menos tempo, porque não tinha capinha, e eu tropecei, eu caí, a tela dele rachou. Saiu do negócio, o telefone era muito fino, a tela fez um crack tão grande. E, enfim, mas eu não uso o TalkBack, eu uso o Select Speak. Por quê? Como eu ainda tenho uma visão ok para identificar que isso aqui é uma caixa de texto WhatsApp, não sei o que está escrito, mas eu sei que ali tem uma mensagem, eu aperto o botãozinho do Select Speak, eu passo o dedo em cima daquilo e ele lê só aquilo. O que é muito massa. Né? E me facilita muito. Tem um monte de bug doido, às vezes eu boto para ler um negócio e ele lê o que está atrás no site, às vezes eu boto ele para ler um menu e ele não lê. Aí, então eu alterno entre o TalkBack e o Select Speak, mas no dia a dia eu tendo a usar o Select Speak. E agora que você está aí envolvido nesses meios da acessibilidade, qual é a sua sensação quando você se depara assim com a falha de acessibilidade e sabe que era um negócio tão simples de resolver e não sabe por que deixar inacessível? Eu vou te contar o melhor exemplo que eu tive a respeito disso. O jovem Léo, que não entendia nada de acessibilidade e de código e de nada desse mundo de... Para ele, computador era aquele negócio mágico e místico que você precisava ser um gênio para mexer. Aí eu fui assistir para entender um pouco mais do que era aqueles negócios que eu passava no Wave e tinha lá falta de alt text, falta de não sei o quê. Eu falei, que diabo é isso? Eu fui fazer o curso de HTML da Alura. Aquele basicão, introdução HTML, módulo 1. Na época era o Pedro Marins que dava o curso, hoje em dia eu não faço ideia de quem seja, se eles mudaram ou não. Mas aí, curso vai, curso vem, falando das tags, não sei o quê. Quero inserir uma imagem. Você usa a tag MG, bota lá o link da imagem, não sei o quê, tal, beleza. E aí tem esse atributo alt. O que é esse atributo alt? É para dar o texto alternativo para a imagem. Eu olhei e falei, não é possível. Não é possível que seja só isso. Eu me recuso a acreditar que tem tanta imagem. Eu juro para você que isso é um exemplo real, não vou falar de onde mas a imagem de um banner de um negócio que eu entrava de forma muito recorrente para fazer pesquisa na faculdade era logo underline boladão underline v2.jpg. E isso não é um ambiente de teste, é um site que existe de uma instituição tanto respeitada no direito nacional brasileiro, e é logo boladão V2. Eu falei, não é possível que para botar a imagem é isso. Então eu fico pasmo, eu fico passado, eu fico besta, hoje em dia com a terapia eu fico muito mais calmo, tranquilo, mas eu ainda às vezes o sangue chega a taiar para ver que meus amigos de Minas, tudo, o sangue taia na veia, o sangue ferve. E eu sempre falo isso aqui no podcast também, né? Que eu só vim me preocupar mais com acessibilidade quando eu passei a ser um usuário de leitor de telas, porque antes
o máximo de acessibilidade para mim era justamente só colocar o atributo alt na imagem. Colocava um texto lá, pronto. E que já ajudava, né? Imagina depois quando eu vim descobrir todas as outras coisas assim, tipo, usar uma tag label com o for. Quando o leitor passa pelo campo, ele vai ler aquele label e a gente vai saber o campo que é e todas as outras coisas. Aí eu fico pensando, nossa, é tão simples deixar uma coisa acessível quando já é feito no começo, né? A dificuldade é se eles forem tentar implementar acessibilidade depois do negócio pronto, né? Num código legado. E é por isso que eu sou veementemente contra todas essas fórmulas mágicas de overlay que vai e coloca a acessibilidade no seu site, se você apertar um botãozinho, e aí vai ter. Não vai ter, porque é muito fácil você deixar o negócio acessível, mas não é assim que faz. Uhum. Existe fácil e existe. Eu vou ser educado. Existem fórmulas mágicas. Sim. Mas acessibilidade não existia no meu vocabulário. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que era. Para mim, pessoa com deficiência, no máximo era cadeirante, às vezes era, e falando bem nos termos coloquiais aqui, né? Era o cadeirante, era o cego, acabou, porque pessoas surdas, por exemplo, eu não via, não tinha contato, não sabia onde é Globo Repórter, cadê? Não sei, não tem, né? E sempre naquele viés ou do coitadismo ou do, para usar um termo em inglês, do inspiration porn, né? Aquela coisa do, você foi no mercado fazer a compra, você é o herói do rolê, você atravessou a rua, nossa, palmas. Tanta gente que enxerga e não tá fazendo isso. E daí, ela é obrigada a fazer? Pera, tá, a pessoa que enxerga não tá comprando leite, porque eu gosto de tomar leite. Eu sou um problema, gosto de tomar, mas eu gosto de tomar leite. Se a pessoa não toma leite, o problema é dela, né, minha senhora? Não existia essa visão decente das pessoas com deficiência. Existia o estereótipo da TV, existia o coitadismo, existia o super-heroísmo, existia só. Não tinha, pasme, a pessoa trabalha, tem uma vida, e tem um parceiro, e tem família, e tem amigos, e tem todos os direitos que a gente tem. Né? Tem filhos. Tem filhos, e quando eu comecei a me encaixar nesse mundo, eu fiquei tipo, como é que? Como? Aí minha vida mudou, né? Eu sempre. Aí minha esposa, quando ela ouvir isso, ela vai falar, eu te garanto que ela vai falar, pelo amor de Deus, você tá falando isso de novo. Te amo, amor. Eu sempre cito aquela frase do Bane, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, que ele fala, você adotou a escuridão, eu nasci nela e fui criado e moldado por ela. Eu sempre falo isso da deficiência, né? Da acessibilidade. Ninguém adotou a deficiência, né, obviamente, mas eu fui criado, eu adotei a acessibilidade, só que eu fui criado na deficiência e moldado por ela. Tudo que eu fiz na minha vida, daqui para trás e daqui para frente, sempre teve, consciente ou não, o fator deficiência. Desde a festa junina da escola, que eu fui com um pé de um tênis, um pé do outro, que os dois eram cinza e eram parecidos para mim, até a prova que eu passei, até o Google que eu entrei por questão de vaga afirmativa para PCD, até a raiva que eu passei indo na SP Trans e eles falando que eu não tinha direito ao bilhete PCD porque tinha um número faltando no meu negócio, e aí, ao invés de, sei lá, corrigir o número que eu claramente não enxergo, eu tinha que fazer todo o processo de novo, desde o buraco na calçada, que eu filme a bengala e a bengala vai para um lado, eu vou para o outro, o buraco fica no meio, desde o filme com audiodescrição que eu assisto e eu adoro, inclusive recomendo muito assistir, eu adoro filme de monstro do Godzilla e essas coisas, e monstro batendo. Ver filme do Godzilla com audiodescrição é a melhor coisa do mundo. Eu terminei Cobra Kai ontem. Assisti Cobra Kai com audiodescrição, com toda a emoção da porrada acontecendo, com a descrição dos movimentos e tal, me deu vontade até de sair para fazer karatê, rapaz. É um negócio que expande a minha vida, pro bem e pro mal. A gente dá risada de audiodescrição ruim, a gente comenta esse tipo de coisa, então
expandiu meu horizonte, me deu alguns melhores amigos das melhores pessoas que eu já conheci, me deu oportunidades que eu não teria, me moldou e vai continuar me moldando até o dia que eu deixar de existir. Sim. Agora só falta colocarem um audiodescrição no Chaplin. Mas seria legal. Né? Talvez alguém Sim. deva começar esse projeto, audiodescrição de filmes clássicos. Né? É legal isso que você falou, né? Que igual. É claro que se descobrissem hoje uma cura pra retinose pigmentar, é claro que eu ia aceitar. Eu não vou ser desses de não, já tô tão acostumado, eu não quero voltar a enxergar. Eu voltaria com prazer. Mas se Uhum. não acontecer, não enxergar me trouxe coisas hoje que talvez eu não teria se eu sempre enxergasse, né? Se eu sempre enxergasse, creio que hoje eu não estaria com um podcast conversando com tanta gente legal e ouvindo tantas experiências, né? Para você praticar o inglês, e fica a dica para a galera que está ouvindo também, tem um cara no YouTube, o nome dele é Pete Dustin, né? O arroba dele é Blind Surfer, ele é um surfista que é cego, e ele conta várias coisas, ele tem, eu esqueci o nome é uma daquelas doenças de nome difícil, de nome chique, que só 20 pessoas no mundo tem, e ele é uma delas. E é tipo uma retinose, é degenerativa também. Eu conheço um cara que tem esse negócio, beijo Xambão, inclusive, mas eu não lembro agora o nome do negócio. Enfim, o que acontece ele conta que da vida inteira dele, os médicos falaram, pô, a gente vai arrumar um tratamento que você vai voltar a enxergar. A gente vai arrumar um tratamento que você vai voltar a enxergar. A gente vai arrumar um tratamento que você... E nunca aconteceu. Então, hoje em dia, ele falou, cara, não me conta mais disso, não. Porque ter falsas esperanças de que isso vai acontecer é pior do que eu aprender a conviver comigo mesmo e me amar do jeito que eu sou. E eu te digo com toda certeza. Se eu pudesse voltar a enxergar do olho esquerdo, do direito, sem precisar, sem ver tudo borrado e tal, legal, bora, tal. Agora, o olho esquerdo, eu acho que eu não conseguiria me adaptar, porque não é nem readaptar, porque eu nunca tive a realidade de ter o olho esquerdo. Né? Então, eu não quero passar 6 meses vomitando e vendo tudo dobrado e ficando tonto o tempo todo, porque meu cérebro tem que reajustar e reaprender a existir o que ele aprendeu a fazer com 26 anos nessa terra, processando as coisas num canal só. E eu perderia a oportunidade de fazer um negócio muito legal, que eu não faço ainda porque eu adotei o não vou usar prótese, né? Mas se eu ainda usasse prótese, eu poderia fazer vários olhos de várias cores diferentes, sei lá, um Sharingan. E aí eu super faria isso se eu tivesse dinheiro infinito e usasse prótese ainda. E é uma coisa que as outras pessoas não podem fazer. E eu acho muito mais legal eu poder ter a cor de olho que eu quiser do que enxergar igual todo mundo, se achar, ou preguiça. Sim. É bem isso mesmo, né? A gente se acostuma. Se aparecer, beleza. Se não, tá tudo bem também. Senão eu tô ótimo, tô de boa Sim, aqui. se eu enxergar, você não ia ter a chance de conhecer a Ana e morrer de dar risada. Pois é. Inclusive, eu acho que, eu não lembro se ela chegou a te contar, mas a gente desenvolveu uma forma de brindar e se dar high five e foi Sim. desenvolvido no meu casamento. Inclusive, eu ia perguntar isso agora mesmo. Como que vocês dão um high five aí que ela falou no episódio que ela Então, inventou esse método e vocês não deram tapa um no outro? pois é muito simples. Um cego se mexe, o outro fica parado. Aí varia, a gente combina na hora, tipo, você fica parada, e aí a mão dela fica parada, eu sei mais ou menos onde tá, e high five. Mesma coisa com brinde. A gente desenvolveu esse método que quando tentava aí os dois se mexer, trocava. Ela me deu tapa na cara, eu dei tapa na cara dela, a gente errou, quase foi Heineken para um lado para o outro, porque a gente errou as garrafinhas e tal. A gente falou, não, pera, e se um ficar parado e o outro coisa, a gente acerta? A gente testou mais umas 2 vezes ali para ter resultados estatisticamente significativos e foi assim, funcionou. E a gente tem esse método open source de cego, de pessoa com baixa visão se dá high five. Aí,
Momento capacitista. Cego bebe? Nossa. Não. A garrafa de uísque que tá ali do lado que eu vou abrir quando acabar aqui, não. É água, confia, é água. Sim. Não bebo, Sim. não. Cego não pode ter happy hour também, não? Não pode. É só água e, quando muito, água benta pra ver se cura essa coisa do demônio, porque claramente é o demônio, né? Não é uma doença, é o capeta. Porque o capeta tem muito mais o que fazer do que me deixar cego. E nunca chegaram pra você e falaram: Nossa, ele não enxerga, tadinho, tão bonitinho e cego. A senhora do começo, da história do começo, que falou que isso, falou: Nossa, mas ele é tão lindo! Que pena! Meu sobrinho é a mesma coisa, ele é muito lindo, né? Mas Deus sabe o que faz. Porra, minha senhora, Deus tem tanta coisa pra fazer nesse mundo, ele vai ficar regulando a minha vista? Na moral? E qual que é a relação, né, Tiff? Além de ser cego, a gente tem que ser feio também? Porra, pelo amor de Deus. Eu sei que eu sou, mas. Joga na cara. Cara, encaminhando aqui pro final, o tempo passou rápido aqui, mas brigadão mesmo, gostei bastante aqui da conversa, espero que você tenha gostado também da experiência. Rapaz, me chama pras próximas, vamos. Opa. Que... Juntar você e a Ana aí pra, como diz ela, falar de bagacerice. Nossa, aí acabou o episódio, aí vai ser lindo. Aí você que lute pra editar, vai ser maravilhoso. Divido umas 2, 3 partes, né? Ou eu faço um estilo pirula, joga aí umas 8, 9 horas. 7 horas de podcast, tá ótimo. Vocês viram os pirula aqui do meu podcast. Mas, obrigado mesmo, mano. Eu sempre falo isso aqui no podcast, né? Que nessa minha fase aí de adaptação, aprender a usar a bengala, fazer o treinamento e nesse momento conviver com os pares está sendo muito bom, né? Ver que cego tem vida, faz besteira, tem seus momentos felizes, que eu posso viver uma vida como todo mundo e tirar os capacitismos que eu mesmo criava na minha cabeça. É, muito bom. Comunidade é sempre uma delícia. Mas não pode não ver, é tudo mentira. Você tem que ficar trancado num quarto escuro, se alimentando de pasta nutricional sem cor e sem sabor. Sim. Porque não pode nem gostar de comer. Não pode. Porque o mundo é muito perigoso, né? Só para quem não enxerga, para quem enxerga o mundo é o lugar mais seguro do mundo. Exato. É aqueles panfletos de testemunho de Jeová, para quem enxerga. A gente anda do lado dos tigres. Pra quem enxerga é o mundo mais maravilhoso, pra gente é perigoso. Se você pôr o pé pra fora. Acabou. Não dá, não pode. Meu Deus. Mas é isso. Mas eu acho que eu tô disposto a arriscar. Vale a pena às vezes. Sim. E, cara, a pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento, pra conhecer aí os diferentes hobbies da galera, o que você curte fazer aí nos seus momentos de lazer pra relaxar. Você já deu aqui umas pinceladas, né? Curte ver um filme, gosta de descrição, série, mas curte fazer mais alguma coisa? Show do Iron Maiden? Rapaz, eu amo jogar RPG, eu adoro jogar Opa. RPG, eu conheci minha esposa jogando RPG, Olha. Vampiro à Máscara, inclusive, Mundo das Trevas é maravilhoso. A nossa aliança tem uma rosinha por causa de um clã de vampiro, e a gente joga até hoje. Tem vários amigos que eu jamais teria feito se não fosse esse negócio. A gente joga online com a galera. Sim. Então eu adoro jogar RPG. Eu adoro ler, sempre gostei de ler livros de fantasia, de ficção científica e tal. E eu sou uma pessoa muito lúdica, eu adoro música, eu tô sempre ouvindo música pra cima e pra baixo. Então eu gosto de tudo que... e outra coisa, porque eu sou obrigado contratualmente a mencionar isso, eu também adoro coisa que faz barulhinho, eu adoro ficar digitando no meu teclado mecânico, porque, não sei se deu pra pegar, mas ele faz barulhinho, eu adoro barulhinho, eu tenho vários cubos mágicos que eu fico só mexendo por causa do barulhinho.
Uhum. Então, eu gosto, eu fico me entretendo com esse tipo de coisa. E aí minha cabeça vai. E eu gosto de ouvir coisas e brincar com os bichinhos. Eu tenho 2 cachorras e um gato. Vai dividindo esses hobbies com as pessoas queridas e é isso. E se não Legal. sair uma mesa de RPG comigo, com você e com a Isa, eu vou ficar muito triste. Opa, vamos fazer. Eu, inclusive, tô aqui com o meu meio orc mago juvenal, que ainda não consegui estrear ele, porque o mestre não começa a campanha logo. Juvenal é o nome do meu tio, inclusive. Eu vou comentar com ele. Achei maravilhoso. Meu orc que é juvenal, mas o mestre não começa a campanha, tá lá, o juvenal, não posso estrear ele. Aí é triste. Pô, mestre, tem que começar, viu? Eu comecei a jogar RPG com a galera na pandemia, né? Foi quando eu conheci. Era bem legal, se reunia online, a gente ria bastante lá. E apesar de eu ser o único cego na party, não fazia diferença nenhuma, porque era É, tudo descrito mesmo. pois é. Isso é muito bom. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto de dizer. Eu fico orgulhoso que eu fiz a organização que eu participo começar a olhar para isso. Algumas pessoas tem pessoas que começaram a botar a descrição nas imagens porque eu passei os últimos 6 anos falando, gente, tem que descrever as imagens pro amiguinho, que o amiguinho não enxerga. Aí tem uma galera que faz questão de botar texto alternativo nas imagens, edições e tal. E é bem legal. Aí hoje o que o pessoal faz não, em vez de pôr descrição nas imagens, eles mesmos ficam mandando as fotos só pra gente jogar no Be My Eyes, pra que eles querem ver a descrição, só pra ver como é. E tem essa também. Mas graças a Deus eu não falo do Be My Eyes, e aí o pessoal que fica descrevendo que eu nunca tenho mais trabalho do que já tem. Sim, Be My Eyes também foi um outro marco aí na acessibilidade, né? Que eu classifico aqui a minha fase na faculdade de antes do Be My Eyes e depois do Be My Eyes, porque no primeiro semestre, perguntas do tipo, de acordo com a imagem abaixo, escolha a alternativa correta. E aí tinha que pedir a ajuda de alguém para ver. Já hoje, com o Be My Eyes, consigo fazer. Pois é. De acordo com a imagem abaixo, realmente é complicado. Mas é isso. Obrigado, querido. Foi um prazer estar aqui. Tem que juntar essa galera toda, fazer um chamadão, ficar trocando ideia. Vai dar 12 horas de podcast, mas vai valer a pena. Vai ser muito Opa, legal. com certeza. E aí, se você quiser passar aí seus contatos depois, redes sociais, LinkedIn, eu deixo tudo aí na descrição para quem quiser te seguir. Passo sim. Meu arroba em todas as redes sociais eu não tenho nenhuma delas e o meu LinkedIn eu te passo. E depois deixo na descrição. Beleza, tranquilo. E é isso, gente. Você assistiu o episódio até agora, ainda não deixou o like? Deixa o seu like aí. Você sabe que o YouTube funciona assim. É a forma dele entender que você gosta desse tipo de conteúdo, vai te recomendar mais, deixar a sua timeline bem mais bonita, só com as coisas que você curte. Comenta também o que você achou aí do episódio, se quer que eu traga o Léo mais vezes. Mas como eu sempre falo aqui, se não quiser, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. E se não quiser, inclusive, comenta que engaja do mesmo jeito. Pode me xingar todo, que tá tudo bem. Sim, como disse a Ana, a gente não tem problema nenhum com hater. Pode xingar aí à vontade. Pode falar, nossa, que esses dois idiotas aí conversando. Pra que esses papos de RPG? Que saco, amor. Sim, pode comentar. E pode compartilhar. Mandar, olha só o que esses dois aqui estão falando. Nossa, que Que besteira. absurdo, não pode. Compartilha bastante. E é isso, gente. Mas falando sério, comentem aí o que vocês acharam do episódio. Deixem suas sugestões aí de convidados, gente, que vocês querem que eu traga aqui. Não é certeza que eu vá trazer, né? Vai que é uma pessoa inacessível. Mas eu prometo ir atrás, né? A pessoa não tem texto alternativo. Sim. Né? Mas eu vou atrás, né? Como diz os coaches, não, eu já tenho. Então, mas comenta aí. Confira os outros episódios. Vou deixar o link aí da playlist. Confere lá o episódio da Ana, que foi tão citado aqui nesse episódio, porque ela realmente é bem legal. Eu gostei bastante de ter conversado com ela. Foi um episódio bem divertido. Dá uma conferida lá, tenho certeza que você vai gostar. Confere minhas outras playlists aqui, né? Eu tenho
conteúdos de programação, né? Você que é cego, quer entrar nessa área e, assim como eu tinha dificuldades de achar material acessível, né? Só vídeos do tipo, clique aqui, vai aqui, coloque isso aqui. Você pode ver minhas playlists que eu gravo usando o leitor de tela, então com total acessibilidade. Você que enxerga também pode achar útil aí minhas playlists. Com o tempo você para de se incomodar com esse leitor falando, né? E não te incomoda mais, né? E passa a prestar atenção mais no código da tela. E compartilha aí o conteúdo, vamos fazer chegar mais longe, né? Que mais pessoas tenham acesso a esses tipos de informação. E se você estiver ouvindo o episódio pelo Spotify, o link do YouTube está aí na descrição. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.